Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos para aquele vídeo que eu particularmente gosto muito de fazer, que é quando estudamos sobre mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos nos aprofundar na história de mais uma mulher da Bíblia, a história de Tamar, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 38. Essa mulher ela foi tão significativa em sua história que ela chegou a fazer parte da linhagem da descendência do nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós vamos comentar sobre ela e as circunstâncias que envolveram toda a história dela que nos é apresentada na palavra. E claro, sempre pontuando aquilo que podemos aprender com mais essa mulher da Bíblia. Para contextualizar você um pouco mais sobre Tamar, é claro que eu peço que você leia depois Gênesis 38, eu vou fazer um pequeno resumo. Essa mulher era uma mulher cananeia. Ela morava em sua cidade quando Judá decide sair, deixar a tribo que ele vivia junto com seu pai Jacó e passa a viver nesse lugar. Casa-se com uma mulher cananeia, tem 3 filhos e o filho mais velho de Judá casa-se com Tamar. O que acontece é que esse primeiro filho de Judá, ele era um homem mau, considerado muito mau aos olhos do Senhor. E por isso, ele morre. Tamar fica viúva e, segundo a lei, o irmão dele deveria casar-se com Tamar para que gerasse descendência para esse irmão falecido. Então Judá faz com que o seu filho do meio case-se com ela para que ela pudesse ter filhos e dar seguimento à linhagem do seu filho mais velho. O que acontece é que esse segundo filho de Judá também não era um homem bom e ele não queria dar descendência ao seu irmão. Por isso ele também morre. E chegando nesse ponto da história, Tamar é mandada de volta à sua família com a promessa de que quando o filho mais novo de Judá crescesse, ele seria entregue a ela como marido. Então, dentro desse contexto, nós já temos várias questões. A primeira delas é que ter fé no começo de uma caminhada às vezes é fácil. Difícil é manter a fé quando os dias, meses e anos vão passando e você não consegue enxergar que aquela situação que você está vivendo vai ter fim. Imagine para Tamar ver o seu primeiro marido morto, passar por esse segundo casamento sabendo o que estava acontecendo, depois ser mandada de volta para sua família com uma possibilidade de ter um marido novamente, para que ela dali gerasse filhos e tivesse alguém que cuidasse dela. E o pior, ela vai perceber que o rapaz chega na idade de casamento e ela não é chamada para ser entregue a ele como esposa. Claro que nós estamos aqui analisando todo um contexto cultural da época. Nós não vamos entrar em méritos culturais. Podemos depois fazer até um vídeo específico sobre isso. O que eu quero hoje com você aqui é traçar o que podemos aprender com essa mulher e que lições, que aprendizados profundos essa história dessa mulher traz ao meu e ao seu coração. O primeiro ponto que eu quero traçar com você sobre a vida de Tamar é que ela foi uma mulher injustiçada. O verso 11 deixa claro que não era a intenção de Judá trazê-la de volta e entregar como esposa ao seu filho mais novo. Essa mulher ela seria entregue à própria sorte, ao próprio destino, porque Judá não queria cumprir aquilo que era por lei direito dela. Essa mulher ela já vinha trazendo consigo marcas de relacionamentos, marcas de conviver com o primeiro marido, que a Bíblia descreve como um homem mau, passar por um segundo relacionamento onde não havia honra, e ela era uma pessoa que vivia injustiça atrás de injustiça. Lembre-se que estamos falando aqui de uma mulher que não conhecia o costume do Senhor, ela não era um israelita. O próprio Judá, ao se mudar, casar-se com a cananeia e entregar os filhos em casamento a uma mulher cananeia, já fugia do plano e do propósito de Deus para a vida dele. Então, aqui nós vemos uma mulher que foi bastante injustiçada. À medida que os dias passam, os anos passam, e ela não consegue perceber mudança na sua situação. Aí nós vamos para o segundo ponto da história de Tamar, e é aqui que eu e você precisamos prestar bastante atenção. Nossos melhores planos nunca se igualarão aos planos que Deus tem para nós.
Tamar cansou de ser injustiçada. Tamar cansou de ser enganada e perceber que não iria receber o casamento que ela esperava para que ela fosse cuidada, para que ela fosse honrada, para que ela pudesse ter seus filhos. Então ela decide tomar a situação nas próprias mãos. E isso pode acontecer facilmente com a minha e com a sua vida, quando nos pegamos nas demoras para que as nossas orações sejam respondidas. Um clássico exemplo disso é Sara. Ela tomou a decisão de passar à frente de Deus para gerar no casamento um filho que não era o filho da promessa. A mesma coisa Tamar faz aqui. Ela assume a posição de resolver a situação com as próprias mãos. Esperar quando não há expectativa de mudança é desafiador. Então ela decide agir. Naquele momento, ela não pensa nas consequências que aquilo poderia trazer para ela, ela não pensa sequer na sua própria reputação. Talvez até influenciada pelos costumes do seu próprio povo cananeu, que tinham práticas extremamente diferentes das práticas que o Senhor tinha estabelecido para o seu povo. Então ali, Tamar resolve decidir a questão com a sua própria habilidade. E isso nos mostra que jamais saberemos como Deus poderia ter intervido nessa situação se Tamar tivesse esperado pelo agir do Senhor. Você pode pensar, mas talvez não tivesse solução. Minha amada, você acha que Deus deixa de responder àqueles que clamam a Ele? Não. Ele pode não responder da maneira que você quer, no tempo que você deseja. Mas Ele responde. Ele sempre responde às nossas orações. E quando decidimos fazer as coisas com a nossa mão, na nossa própria força, corremos o risco de colher resultados desastrosos. Confie no Senhor para trabalhar nas causas que você considera impossível e não queira passar à frente de Deus. Mais uma vez, podemos pontuar o que Sara fez. A sua pressa gerou o nascimento de uma criança que não era a promessa específica de Deus e criou uma inimizade entre dois povos que poderia ter sido evitada. Então, aqui nesse ponto, nós vemos que o agir de Tamar impede que os planos que Deus poderia traçar para a vida dela fossem totalmente quebrados pela pressa que ela teve em resolver a situação com as próprias mãos e de um jeito nada honrado. E o terceiro ponto que eu e você aprendemos com a história de Tamar, e esse é o que deixa a história realmente significativa para mim, é a graça extraordinária que foi derramada sobre a vida dessa mulher. Tamar passa por toda uma injustiça. Tamar decide resolver a situação por si mesma. Tamar gera um filho de uma forma totalmente fora do plano de Deus, do projeto de Deus. Mas mesmo assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa mulher encontra perdão do Senhor. A graça é derramada sobre a vida dela. O Senhor a abençoa com 2 filhos. E um desses filhos passa a fazer parte da genealogia de Jesus. E não apenas isso. Se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver que 5 mulheres, apenas 5 mulheres, são mencionadas na genealogia de Cristo. E entre essas mulheres, Tamar está registrada ali. Isso nos mostra que a graça do Senhor, ela é suficiente. A graça do Senhor, ela é derramada sobre a vida daqueles que erram, mas que se arrependem. Com certeza, Tamar se arrependeu daquilo que tinha feito. Com certeza, aquele não era o ideal de Tamar para a sua vida. E ao ser recebida novamente dentro da comunidade judaica, agora gerando 2 filhos de Judá, ela começa a ter um contato maior com o Deus de Israel e percebe quem Ele é e o que Ele pode fazer na vida daqueles que se rendem a Ele. E Tamar recebe essa graça abundante. Então, minha amada, que isso também sirva para você. A graça do Senhor, ela é suficiente para ser derramada sobre o seu coração. Quando você se volta para Ele, se arrepende de alguma postura errada, de alguma coisa que você fez que desagradou a Ele. Muitas vezes somos tomadas pela culpa e achamos que aquilo que fizemos não tem mais perdão, não temos mais como nos aproximarmos de Deus.
A palavra de Deus deixa claro que se nos voltarmos ao Senhor Jesus com o coração verdadeiramente arrependidos, Ele sempre está pronto a nos perdoar. Então que você possa pegar essas lições incríveis da vida dessa mulher e ver como o Senhor trabalha mesmo em meio ao caos que muitas vezes as pessoas criam por não entregar e confiar plenamente nele. Mas ainda assim, quando nos voltamos a Ele com arrependimento, nós somos coroadas de perdão, coroadas de graça, e como essa mulher chegou até a ser mencionada na linhagem do Salvador. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Conta pra mim, você já tinha estudado sobre a vida de Tamar? O que você quer acrescentar aqui? Tem outra mulher da Bíblia que você gostaria que estudássemos juntas? É só você deixar aqui nos comentários. Se eu já fiz um vídeo sobre ela, eu vou deixar o link para você assistir o vídeo. Se eu ainda não fiz, eu anoto a tua sugestão e em breve eu trago aqui no canal. Lembrando que nós já temos mais de 40, acho que mais de 50 mulheres da Bíblia estudadas aqui no nosso canal. Tem uma playlist exclusiva com 30 mulheres da Bíblia e outras mulheres que estão na playlist Mulheres da Bíblia. É só você procurar aqui no canal que com certeza você vai encontrar muitos estudos abençoadores. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!